Vou caminhando aqui, porque agora estou indo aqui para a nossa sala de visitas. Nós vamos receber agora a doutora Cláudia Benetti, oftalmologista, e a Catiúcia Silva, terapeuta ocupacional. Pode entrar, minhas lindas. Fica à vontade. Sentem aqui. Deixa eu dar um beijo. Sejam bem-vindas. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindas, viu? O assunto é importante, tá? Muito importante, né, gente? Doutora Cláudia. Sou eu. Ali. Catiúcia Silva, terapeuta ocupacional, doutora Cláudia Benetti, oftalmologista. Vamos conversar sobre o uso dos eletrônicos, principalmente, claro, né? Aparelho celular, nos pequenos. E aí você vai falar, mas Drica, o que tem a ver terapeuta ocupacional com oftalmologista? Não era para estar aí assim uma pessoa de TI, por exemplo, de tecnologia da informação, né? Ensinando de... Então, essa é a questão. Seu filho pode estar correndo o risco de ter problemas na sua coordenação motora, na sua visão, outras coisas que você nem imagina por causa do vício, do excesso de uso. Estou errada, meninas? Não. Sejam bem-vindas. Obrigada. É muito curioso, né? Eu acho que esse é um assunto que, especialmente, né, eu trabalho com crianças numa clínica especializada em transtornos sensoriais. E, dentre esses transtornos sensoriais, a gente tem o processamento visual, né? E, muitas vezes, as crianças nos vêm diagnosticadas com quadros de que a gente chama, que a gente denomina dispraxias, hiperatividades, transtornos de atenção. E, quando a gente vai fazer um exame mais apurado e vai tentar entender o que acontece, né, a gente começa a compreender um pouco que parte desses processos acontecem em relação ao processamento visual, né? E aí, no momento em que a gente vai investigar isso melhor e perguntar para os pais, né, sobre o uso de celulares, de tablets, a gente vai identificando que o uso é muito intenso, e eu acho que, especialmente, cada vez mais precoce, né? Quando a gente... eu acho que a Cláudia pode dizer um pouquinho melhor sobre isso, mas hoje em dia a gente tem relatos de crianças que fazem uso de tablets e de celulares nos primeiros anos de vida. Exato. Né? Às vezes nem anda ainda. Exatamente. Tá bebezinho. Eu estou falando isso porque eu já vi. Deitadinho no chão, assim, debruçado em cima do celular da mãe. E aí, gente? Doutora do céu. A gente vê isso bastante na sala de espera do consultório, assim. É porque é uma facilidade, os tablets, os celulares são meio que babás hoje em dia, né? Assim, então, no caso das crianças especificamente, essa luminosidade precoce, esse foco muito próximo, já está colocando em esforço excessivo essa acomodação visual, né? Então, tem alguns quadros decorrentes esse excesso de visão em pequenas distâncias, ficar com tablet computador, e celular e computador à noite, principalmente em crianças em idade escolar, influenciam mesmo no sono dessa criança à noite, no desenvolvimento no dia seguinte. Então, a gente vê assim, bem comum. Nós temos ali, doutor, uma tela que foi preparada pela nossa produção, que inclusive fala dos perigos dessa luz azul, olha lá, ó. Efeitos da luz azul na saúde dos olhos. Inibe a liberação da melatonina, doutora. É melatonina. Melatonina, perdão, gente. Melatonina. É assim, Drica, essa luz azulada dos eletrônios, elas contam para o cérebro que ainda é dia. A gente tem alguns hormônios que são produzidos no cérebro só durante a noite. Um deles é a melatonina e é um hormônio de indução do sono. Então, para esse hormônio começar a entrar na produção no cérebro da gente, precisa da diminuição da luminosidade, precisa da noite. Essa luminosidade azulada dos tablets, dos celulares, eles contam para o cérebro que ainda é dia. Então, esse hormônio não começa a produção para começar a induzir o sono. Então, a gente vê a criança vai ficando acordada, vai ficando acordada. Então, vai ficando acordada. O que a gente ouve bastante é assim, meu filho fica no celular porque ele não consegue dormir. É justo o contrário, ele não dorme porque está no celular à noite. Então, isso é muito comum e grande parte das famílias não percebem essa ligação da insônia com o estímulo visual dos eletrônicos. E dormir é necessário para a criança que está em desenvolvimento, crescendo.
né? Que precisa, a questão do cérebro e outras coisas. Na verdade, dormir é fundamental, né? E para além disso, né? Por exemplo, nós que somos um espaço que recebemos muitas crianças com distúrbios do sono, né? A Clínica Ludens, onde eu trabalho, hoje ela é especialista em transtornos sensoriais e do autismo. E aí, uma das principais queixas é a falta de sono. E, inclusive, alguns profissionais, dependendo da área, eles acabam usando o tablet e o celular como suporte. E aí é uma faca de dois gumes, né? Sim. Assim, como que você vai utilizar esse tipo de recurso, sendo que você vai ter outros prejuízos, né? E, para além disso, né, a gente precisa entender que o próprio desenvolvimento da visão, né, no que diz respeito ao papel que a visão faz, que é tão importante, né, que é de conexão com o mundo, conexão com o afeto, comunicação, discriminação, né, você precisa de outras ferramentas que não sejam só uma tela, né? Então, por isso, em detrimento, muitas vezes, do uso da tecnologia, a criança deixa de brincar, né, com o brinquedo 3D, por exemplo, que é tão importante no processo de discriminação, inclusive da função, para trabalhar numa perspectiva 2D, né, com uma luz incidindo. Então, além, né, dos hormônios, né, da produção de cortisona, da questão do sono, da melatonina e das outras induções, né, e de você pensar em toda essa atmosfera, você também está limitando essa função da visão de discriminação, né, e de reconhecimento do mundo, que é tão importante. Sim. Né, e que, na primeira infância, tem que se dar, né, pela manipulação, claro. Né, pela experiência, né? Exatamente. Tocar, sentir texturas diferentes, não é só o vidro da tela do celular. Exatamente. Agora, eu fico pensando o seguinte, nós vamos conseguir parar isso? Não vamos conseguir. Né? A gente fala, mas não vai mudar. Então, o que a gente pode fazer? Amenizar os efeitos, de repente? Por exemplo, existe uma hora que o pai e a mãe que está nos vendo agora em casa pode dizer assim, daqui para cá, não. Qual é o melhor horário para parar, já que vai continuar usando? Então, vamos determinar pelo menos o momento e a hora. Existe uma hora boa para tirar da mão dos filhos? Que aí vai pelo menos amenizar a situação? Eu gostaria bastante de escutar a opinião da Cláudia. Assim, eu, como uma terapeuta do desenvolvimento, eu sou bastante radical, né? Eu acho que tem algumas coisas que devem ser introduzidas na vida das crianças. Sim. Na idade correta, né? Sim, então, eu, por exemplo... Vamos começar por aí, pela idade. Depois a gente fala da hora. Eu fiz a pergunta adiantada. Eu sou bastante contra aqui, então. O mundo sensorial de uma criança, e aí uma integração entre todos os sistemas, pensando que o visual é um dos mais importantes de conexão com o mundo, ele se completa aos 9 anos de idade, né? Então, antes disso... É óbvio que eu estou falando de uma questão de desenvolvimento ideal. Eu não estou falando de uma questão do mundo, como ele está claro. Né, é o que a gente, configurado hoje. A gente dá né? um pouquinho para poder ajudar a ficar melhor. Mas para tudo isso estar estabelecido e consolidado em uma criança aos 9 anos. Né? E eu fico pensando realmente qual é a função, né? Porque se a gente imagina que o tablet é um instrumento de brincadeira, por que não resgatarmos a sacola de brinquedo, né, o desenho, né, o papel, Lego, né, Lego, monta, né? Mas esse do ponto de vista do desenvolvimento. Então, seria o ideal, vou repetir para ficar frisado, o ideal seria aos 9 anos de idade. Agora você tem 9 anos, você vai começar a fazer uso desses aparelhos aqui, o celular e tal. Seria isso o ideal? Do ponto de vista do desenvolvimento sensorial, sim. Quando você já tem essas bases todas reunidas, consolidadas e, né, aí do ponto de vista fisiológico, anatômico. Assim, a parte de desenvolvimento visual, assim, eu acho que a tecnologia está aí, a gente não consegue mudar, mas o bom senso, eu acho que é o grande denominador nisso daí. Não dá para tirar. As crianças entram na escola com 4, 5 anos de idade, quase todas têm celular, o professor usa tablet, faz essas coisas, então é ensinar a usar. São ferramentas excelentes, mas tem uma quantidade de uso, tem um lugar específico para isso daí.
o desenvolvimento visual, grande parte do desenvolvimento visual termina, ou 90% se dá até os 4, 5 anos de idade e o final até os 9. Então, eu concordo com ela de o máximo que puder protelar isso, mas que as crianças os pais e as crianças entendam que isso é uma ferramenta que não vai ser isso o dia inteiro. Agora, é difícil o pai e a mãe que ficam o dia inteiro no celular e no tablet exigir um comportamento diferente de uma criança. Então, é muito fácil você deixar uma criança entretida num tablet, num computador. Então, é uma questão de bom senso mesmo e de porque educação. É bom, porque se fosse ruim eles não faziam, claro, né? Então, claro. É bom, é gostoso, vicia, e ele fica ali, não vê a hora passar, mas também não faz mais nada da vida, e é bom. Nem tudo que é bom, entendeu? Né? A coisa ruim, que é boa, é a pior que tem, né? Porque aí mãe, mas é bom, então é difícil de tirar. Um ditado que eu gosto muito que fala assim, tudo você pode, mas nem tudo convém. Na verdade está lá na palavra de Deus isso. Então é São bom Paulo que disse, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Isso. Ou seja, você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo te convém, porque vai te fazer mal. Não é mesmo? Eu acho que para nós, dentro da oftalmologia, e para ela, dentro da terapia ocupacional, o que eu tenho visto bastante em consultório, que é dia a dia, que é mesmo uma coisa que tem atrapalhado, é o uso noturno dos eletrônicos. Isso influencia mesmo na visão, né, doutora? Sim, não só na visão, mas principalmente no desenvolvimento neurosensorial, como a Catu mas falou. Mas quando a gente fala assim, da visão mesmo? Não, da visão não, o olho é feito para usar. Então, assim, o problema é de usar o dia inteiro essas tablets e eletrônicos. Quando a gente presta atenção em alguma coisa, a gente pisca menos. E as crianças com aquela coisa que tem emissão de ultravioleta, essa exposição prolongada, a superfície ocular seca, ficam os olhos vermelhos crônicos, você não tem hidratação ideal desses olhos, causam outras complicações, além da parte hormonal. Visão não só o fato de enxergar ou não enxergar, não vai te deixar cego, mas vai atrapalhar outras funções, é isso? E o processamento visual, ele implica em várias coisas, né? Ele implica nisso que eu falei um pouco antes da discriminação, ele implica no reconhecimento de figura fundo, ele implica no escaneamento de objetos num grupo de figuras, né? Ele diz da continuidade de uma figura. Então, por exemplo, você tem o início de um traço. Para você terminar, tem uma parte do processamento sensorial visual que depende disso. Então, o processamento sensorial visual ele é muito complexo, né? E ele vai culminar, se a gente tiver problema nesse processamento, ele vai culminar nos problemas de aprendizagem. Né? Então, muitas vezes a gente recebe crianças com questões de aprendizagem e, quando a gente vai observar melhor, são crianças que têm questões no processamento visual. Né? Hoje em dia, a gente tem alguns testes, que são os testes de Visual Motor Skills, que a gente chama, né? Então, que são do processamento visual, né? Tanto motor, quanto ligado à questão da coordenação olho-mão, né? E aí a gente vai, dentro desses exames, poder ver exatamente qual a área que está afetada. Né? E dentro do processamento visual, a gente tem uma parte muito importante do cérebro humano, que é ligada à visão, que é a questão da memória. Né? Então, muitas vezes, você tem quadros atencionais muito importantes de crianças que não retêm memória, mas não é porque elas têm na parte central do cérebro uma questão de memória, e sim porque elas não processam isso visualmente, então a informação visual, quando ela chega alterada. Né? Então, o registro dessa informação, ele não se coloca ou ele não se completa. Né? E isso não faz com que a criança apresente problemas de memória, de memorização e de aprendizado, o uso por consequência. excessivo vai influenciar, então, nessa memória, também. Nessa retenção ele pode, né? Então, a gente faz testes que dizem exatamente aonde está esse déficit. Né? Então, é uma criança que tem dificuldade de reconhecimento figura fundo, é uma criança que a hora que vai procurar coisas ela não acha, é uma criança que a hora que vai fazer um traçado, ela para esse traçado porque ela não está conseguindo fazer continuidade ou não da imagem. Né? Então, tem vários elementos que a gente vai identificar, que daí a gente trabalha mesmo a parte de reabilitação visual com essa criança. Né? Mas qual é a questão principal? Que o impacto que ela vai ter é na vida escolar.
né, no aprendizado. Quando Sem chegar contar a parte mesmo de acuidade visual, né, que daí vai ter um grande impacto nisso também. Eu estava pensando no que ela estava falando e uma coisa assim, essa facilidade do tablet, do celular, Sim. às vezes mascara alguma dificuldade que a criança teria, por exemplo, lendo um livro, fazendo um traço num papel. Porque você está no tablet, no celular, você aumenta a imagem, você faz tudo ficar grandão e alguma dificuldade que apareceria num uso De repente desenho, até mesmo um problema visual de vista claro, mesmo. às vezes falta de óculos, né? É. Então, fica muito mascarado pelo uso e pelas facilidades das ferramentas desses instrumentos em diminuir a dificuldade que um olho possa ter, né? Exatamente. Então, é de se pensar e dar bastante importância a isso, sim. Os pais que estão nos vendo, vovôs, vovós, porque muitas crianças hoje em dia ficam com os avós, né? Os avós cuidam, as tias cuidam, porque os pais têm que trabalhar e tal. O que eles podem fazer e de que forma isso pode ser feito? Porque aí vai ser um trabalho de terapia, né? Vamos fazer terapia para sair do celular, que tem que começar na gente, que é mãe, fazendo filho. Que tipo de trabalho, como que eles vão poder mudar isso de, sabe? Olha, meu filho, agora não vamos pro celular, não vai para cá, daí já não está funcionando, porque o filho que já está viciado, ele vai chorar, ele vai bater perna. Como que é? Desculpa, a Catinha, você está olhando aqui o meu pandinho. Esse aqui é meu mascote que nós estávamos ali no ateliê fazendo, aí de repente eu percebi que ele fazia parte da minha roupa. Mas assim, o que a gente pode fazer para chamar a atenção, né, das crianças para outra coisa, gente? Qual que é a dica que vocês dão para quem está em casa? Eu acho assim, né? Quando a gente fala um pouco do mundo, como ele está configurado, é isso, a gente não pode ser hipócrita, né? Mesmo porque nós usamos celular, nós usamos computador, é algo que a gente lança a mão o tempo inteiro, né? Mas o que eu acho que fica como conselho mesmo, né? É o quanto a gente está dando importância para a questão do brincar, né? E do brincar relacional, né? Porque a gente sabe também que a vida das pessoas ela é muito corrida, né? Enfim, que a maior parte das crianças tem uma agenda e um tempo escolar muito mais prolongado também, além delas se inserirem no mundo escolar mais precocemente, né? Então, antigamente a gente ia para a escola com 5, 6 anos de idade, hoje elas já vão para o berçário. Então, assim, eu falo que o bom conselho que eu acho é que a gente retome alguns hábitos, né? Que não são hábitos antigos, mas são hábitos do brincar mesmo. Que ao invés de levar um tablet, que a gente possa levar uma mochila com brinquedos, né? Por que não, né? Ou um caderninho, né? Que tem um giz de cera, né? Então, assim, por que ficou tão difícil, né? As mães elas já saem com uma sacola de casa para os seus filhos, né? Então, na mesma sacola que existe o tablet, né? Pode ter um brinquedo, pode ter um Lego, pode ter um carrinho, de repente, pode você ter pode esquecer um caderninho, o tablet de propósito. Né? Exatamente. Não é mesmo? E em casa ali, de repente, né? Eu vou só perguntar, então, a última coisa, aquela resposta da pergunta que eu fiz, que eu estava antecipada. Já que a gente não vai conseguir, né, tirar, qual seria o último horário para usar, para não atrapalhar o sono da criança? Eu acho que pelo menos umas 2 horas antes da criança dormir. 2 horas antes. Para dar tempo de ter esse estímulo da noite, né, e avisar para o cérebro assim, ó, vamos dormir, anoiteceu. Então, tirar de televisão também um pouco antes, diminuir a luminosidade da casa, já mostrando que está ficando noite. E tablet, de novo, como a gente estava falando, tem que ser uma ferramenta, não tem que ser o objeto principal. Você levar um tablet, um negócio na bolsa, um celular, assim, a gente... É chato pensar nisso, mas a gente tem que assumir a responsabilidade que a gente está terceirizando essa atenção. Sim, com certeza. Então, assim, a gente tem que... Vai levar o brinquedo, você vai ter que brincar junto. Então, vai dar um pouco mais de trabalho, mas é um investimento no desenvolvimento social dessa criança, além de neurológico, motor e neurosocial. Né? De repente, ali na última hora, antes de dormir, ler um livro, porque escutar história também dá sono. Né? Prepara, relaxa a gente. Na hora que você vê, ou você vai estar dormindo e eles vão ficar acordados, ou vai todo mundo dormir. Eles vão relaxando ali com a história, vão entrando, vai usando a imaginação, vai imaginando o que está acontecendo. Né? Ler é muito bom.
né? E eu acho que tem algumas coisas, por exemplo, dentro desse mundo sensorial, uma das coisas que a gente estuda muito, pensando um pouco na higiene do sono, é que, para além dos tablets, hoje a gente também tem um universo de muitas luzes, né? E a luz branca, por exemplo, ela tem uma ligação muito forte com o que a gente chama de ativação do nosso sistema de alerta, né? A luz branca que você fala seria essa luz fluorescente que você tem, que tem na maioria dos lugares comerciais, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma orientação... Mas tem em casa, a gente tem trocado, né, pela luz. Antigamente era aquela lâmpadazinha meio amarelada. Isso. Que não iluminava tanto. Agora a gente quer um negócio assim, igual aqui na nossa casa, com essas luzonas assim. Aí, essa é a luz branca. E na verdade, né, essa luz branca, ela também altera muito esse sistema que a gente chama de modulação dos sentidos, né? Ou seja, a gente está num mundo visual que vai bombardeando a gente o tempo todo, né? Tanto que os grandes centros de integração sensorial pelo mundo, a gente tenta sempre construí-los com luz ambiente e luz natural. Né? Então, quanto mais espaços abertos, mais parques, mais verde, né? Onde a incidência da luz vai dizendo para a gente a contagem do tempo, né? Que horas vai chegando à noite, né? E isso regula o que a gente chama do ciclo circadiano. Né? Então, a gente só tem atenção, concentração, memória e sono, se esse ciclo ele vai vivendo as fases da vida, né, do cotidiano naturalmente. Né? Então, ter acesso à luminosidade o quão mais natural possível também é muito importante. O que hoje é uma coisa mais difícil, mas nós que somos os pais educadores precisamos tomar as rédeas e fazer acontecer, né? Vai dar uma voltinha no parque com seu menino, tá bom? Com seu filho, com seu neto. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. É uma conversa muito pertinente, a gente precisa disso. Voltem sempre aqui na nossa casa para nos ensinar mais. Muito obrigada, Dri.